sou a professora de Geografia e aqui no Explicador Virtual a gente vai dar continuidade ao conteúdo do 8º ano. E o assunto é a população dos Estados Unidos. Bom, a população dos Estados Unidos, assim como o Brasil, né, como o México, vai apresentar um grande contingente populacional. É típico de países que têm uma grande extensão territorial, né? A gente vai ver como essa população se desenvolve e de que forma ela é distribuída a partir das próximas aulas. Então, a população dos Estados Unidos é formada por imigrantes, na qual são representadas várias etnias diferentes. É interessante falar, né, que no caso dos Estados Unidos, como a grande parte, se não todos os países americanos, né, do continente americano, eles vão ser muito formados, a sua base de população ela é muito formada por imigrantes. Você tem uma grande onda, né, migratória, primeiro porque esses países foram colonizados, né, por países europeus, e segundo porque no final do século XIX, começo do século XX, o continente americano recebeu um grande contingente de imigrantes que vieram em função das crises econômicas e posteriormente, né, quando uma segunda onda um pouco menor de imigrantes que vieram ali no meados do século XX porque vieram por causa das guerras. Mas a questão é que os Estados Unidos foi o país do continente americano que mais recebeu imigrantes. Ele é seguido pela Argentina em segundo lugar e pelo Brasil em terceiro. Então isso contribui bastante para que você tenha uma grande mistura e uma grande composição de imigrantes dentro dessa população. E também por causa do seu desenvolvimento econômico, os Estados Unidos também vão acabar atraindo imigrantes de várias partes do mundo. Então você tem muitos asiáticos, né, americanos de origem asiática que vivem nos Estados Unidos, os negros que vieram, assim como no Brasil, vieram para trabalhar, né, com trabalho forçado, escravos, também compõem a boa parte da população americana, e os hispânicos, que são um grande número de imigrantes que foram para lá. Bom, tem pessoas de todos os tipos, de todos os países do mundo. A etnia predominante seria a anglo-saxã, mas há também negros chineses e asiáticos, né? E os índios, que eram um grupo que ocupava essa região, mas que foi bastante dizimado por causa da presença, né, do branco nessa região. Então hoje em dia é bem complicado você achar, tem poucas reservas indígenas e a população indígena é bem pequena. Essa coexistência de etnias nos Estados Unidos de etnias diferentes acaba gerando um nome chamado melting pot, que seria caldeirão cultural, né, mais ou menos essa tradução, que é o fato de que você tem bastante etnias. Mas diferente do Brasil, que esses grupos, essas origens diferentes, elas acabam se miscigenando. No caso, é muito comum você ver um descendente de africanos, né, que tenha casado ou tenha filhos com um descendente de europeu, e aí você tem uma população bastante miscigenada. Nos Estados Unidos, esses grupos eles acabam coexistindo, às vezes pacificamente, às vezes não, mas coexistindo de forma mais separada, né? Você tem poucas misturas. Isso tem mudado nos últimos anos. Essa diversidade é geralmente fonte de criatividade, mas também fonte de conflitos sociais e raciais, por parte da maioria dominante, né? A maioria dominante não necessariamente ela ainda ela vai ser a maioria da população, mas a população branca é a que acaba ocupando os cargos de maior destaque social nos Estados Unidos, assim como no Brasil a gente vê isso também. O patente racismo em diversos grupos de poder é demonstrado na teimosia estadunidense em tratar esse assunto, tema que no velho continente é totalmente irrelevante. Bom, é importante lembrar que a questão racial nos Estados Unidos vai gerar uma série de problemas. Vocês vão ver em história, por exemplo, que existem vários conflitos da década de 60 que são ligados à questão racial. Inclusive a presença do Martin Luther King, que foi uma liderança. Porque nos Estados Unidos a divisão e a questão racial, inclusive, geravam, né, um problema sério, que era um problema de divisão, de segregação espacial. Então existiam bairros para negros, ônibus para negros, lugares para negros, né? Então isso gerava um grande problema, uma grande tensão na sociedade americana. Bom, e segundo os dados de 2008, a população dos Estados Unidos, ela vai possuir, nos Estados Unidos possui 303.824.646 habitantes, e essa distribuição populacional que acontece. Então, de 0 a 14 anos é 20,1%. De 15 a 64 anos, que seria a população economicamente ativa, é de 67,1%. E de mais de 65 anos, que seriam os idosos, é de 12,7%. O que significa que a maior parte da população dos Estados Unidos é a população economicamente ativa, o que é bom para o desenvolvimento da economia dos Estados Unidos. Na Europa, a gente vê, por exemplo, um processo de envelhecimento da população muito grande.
né? Então isso é uma questão a se pensar. Nos Estados Unidos, essa presença grande de uma população economicamente ativa, ela se deve, entre outras coisas, pela presença da imigração também, tá? Bom, a distribuição por sexo, né, no nascimento é 0,5 homem para mulher, menores de 15 anos, 0,5 homem para mulher de 15 a 64 anos, tá? E acima de 64 anos é 0,97 homem para mulher. O que é uma distribuição normal, porque geralmente a distribuição por sexo ela vai apresentar uma diferença mais na velhice. As mulheres têm uma expectativa de vida maior do que os homens por vários fatores, entre eles o cuidado maior com a saúde. Bom, a taxa de crescimento da população americana, ela segue também a questão que a gente vê da origem étnica aqui, né? Então você tem brancos, que se mantém mais ou menos estável, com inclusive uma quedinha aqui de projeção. Você tem latinos, que é o grupo que mais cresce, porque eles têm uma taxa, né, se forem fazer uma divisão de taxa de fecundidade, ou seja, quantos filhos uma mulher tende a ter na sua vida, as latinas têm uma taxa de fecundidade maior do que as brancas, o que explica o crescimento. Asiáticos também mantêm aqui uma leve taxa de crescimento, tá? Então a gente vê aqui basicamente esse processo. E os negros também, que são esse segundo grupo aqui, também mantém um leve aumento aqui em função da sua própria taxa de fecundidade, tá? Então a gente pode observar dessa forma. Então a taxa de crescimento da população americana apresentou no mesmo período foi, né, de 0,883. Então você ainda tem o crescimento da população, né? O total de nascimentos foi de 14,18 sobre 1.000 habitantes e a mortalidade 8,27 sobre 1.000 habitantes, né? Então são as taxas de mortalidade e de natalidade, que significa que você tem um crescimento vegetativo positivo, né? Que são as características. E uma informação importante é a expectativa de vida. A expectativa de vida a nascer na população foi um total de 78,14 anos, sendo que 75,29 anos para homens e 81,13 para mulheres, naquele padrão que a gente já tinha visto, que é a tendência das mulheres viverem mais tempo do que os homens, né? A taxa de fertilidade da população estadunidense é de 2,1 crianças para mulher. Quando a gente vai comparar isso nas populações europeias, né, que são a maioria oriundas, né, que dão origem à população americana, é bem menor. Mas a presença imigrante ela vai transformar isso, principalmente quando a gente considera mulheres islâmicas que têm um número de filhos maior, né, filhos por mulher maior ainda, tá? Então essas são as características da população de forma geral. Bom, aqui são formas de distribuição. A gente pode ver que a distribuição da população dos Estados Unidos ela não é de forma igual, né? Você tem dois polos de concentração principais. Um seria esse eixo aqui. Isso, inclusive, a gente quando for entender melhor a economia, vai entender que tem dois polos de crescimento econômico importante. O Manufacturing ou Rust Belt, que é essa região aqui que tem uma colonização mais antiga. Lembrando que você tinha as 13 colônias aqui, então aqui é Nova York, Boston, essa região aqui, que tem uma ocupação tradicional, antiga de industrialização dos Estados Unidos, e essa nova área de desenvolvimento econômico, que é o Sun Belt, que é a região da Califórnia, que também vai ocupar bastante, vai acabar atraindo um grande contingente populacional. O meio oeste americano, ele tem um clima mais desértico, nós temos problemas naturais e tal, então ele é uma região mais isolada, né, com a população distribuída, e também essa região aqui do norte, que também vai apresentar isso, que tem um clima mais rígido também, né, faz fronteira com o Canadá, então você vê que tem aqui uma distribuição desigual. E aqui o Alasca e o Havaí, que também tem o Havaí tem uma distribuição menor, um território menor, e o Alasca tem questões naturais, né, diversidades naturais que vão fazer com que a distribuição da população, o contingente de população seja menor. Se provavelmente a gente fosse olhar a distribuição dentro do Alasca, a gente vai ver que ela fica mais aqui para o sul. Uma outra questão também são a porcentagem de negros nos Estados Unidos. A gente vai ver que os negros vão ficar ocupados em maior parte nessa região aqui, porque você tem atração econômica, né? Então aqui porque tem população maior, e no sul também porque são áreas tradicionalmente ocupadas por atividades que ligavam à cultura de escravismo, né? Então produção com utilização de mão de obra escrava nessas regiões aqui. Tá? E aqui a questão mesmo do desenvolvimento econômico, né? Atração de trabalho, então vão concentrar mais. E aqui a gente vê essa região norte que tinha uma ocupação mais de pequenas propriedades, mão de obra familiar, uma concentração bem menor de negros nessa região.
E a questão dos hispânicos segue mais ou menos o mesmo padrão. Essas regiões aqui são curiosas porque são antigas regiões que pertenciam ao México, né? Então, tanto você vê Los Angeles, né, San Diego, né, são regiões que têm um nome ligado ao espanhol porque são regiões que foram pertencentes ao México anteriormente. Então, essas regiões, porque fazem fronteira com o México, tem uma grande presença de latinos e hispânicos, né? Então, população da América Latina. Esse mapa é bom, mas é bom só fazer uma observação sobre isso. É um mapa que vai botar a distribuição dos hispânicos, mas ele vai considerar a população latina de forma geral. Uma observação importante é que hispânico e latino não significa a mesma coisa. Ser hispânico significa que você fala a língua materna espanhol. Ser latino significa que você faz parte da América Latina, né, ou seja, que você foi colonizado por um país de língua latina, e no caso algumas exceções da América Latina que não foram. Mas aí se você fala francês, se você fala português, você estaria dentro da América Latina. Aqui ele está considerando como a mesma coisa, não é exatamente a mesma coisa, tá? Então aqui você vai ter latinos ou por uma questão de oferta de emprego, né, que são as regiões aqui de Nova York, Nova Jersey, ou a formação de cadeias, ou a proximidade com o México, ou questões climáticas, que é o caso da Flórida, né, e é o caso da Califórnia, que vão explicar esse processo. Bom, essa é uma revisão total da população dos Estados Unidos. É bom para a gente ter um panorama geral e ajuda a gente a entender melhor como é que esse país vai alcançar boa parte do seu protagonismo econômico e político. Eu espero que tenha ficado claro. Tchau!